Videoaula número 10, o bom humor e a sua importância na oratória. Você conhece pessoas que são bem-humoradas ou pessoas que estão bem-humoradas? Qual é o perfil internauta, o design dessa pessoa? Pessoas bem-humoradas são pessoas proativas, né? Pessoas bem-humoradas são pessoas disponíveis. E de onde será que elas tiram essa energia? Será que o bom humor é algo que nasce com as pessoas? Algumas nascem com bom humor e outras, pelo amor de Deus, nascem com péssimo humor? Como é que é essa dinâmica dentro da retórica e da oratória? Qual é o papel do bom humor no mundo do trabalho, no mundo familiar, no mundo das relações sociais, enfim? A nossa conversa deste nosso 10º encontro, desta 10ª aula, é para trazer a você algumas compreensões, algumas compreensões sobre o que é o humor, né? E não só o humor, o bom humor, porque também podemos falar, e vou tratar sobre isso também, o mau humor, que também tem uma influência sobre o processo de relações interpessoais, né? Você, no atendimento ao seu cliente, ao seu paciente, aos seus familiares, amigos e conhecidos. Então, a nossa conversa deste tópico divide-se em 3 momentos. O primeiro momento eu quero lhe dar a origem da palavra, né, de onde que ela nasce, o que significa a palavra humor. Num segundo momento, eu quero diferenciar 3 primas. Sim, elas são primas. Eu quero diferenciar o que é alegria, eu quero diferenciar o que é felicidade e o primo, quero diferenciar o que é humor. Vou fazer uma relação entre alegria, humor e felicidade. E no terceiro momento eu quero provar por argumentos, né, a você que o humor, o bom humor não é um estado emocional, é um estado de espírito. Ele nasce muito mais das suas convicções do que das condições ambientais, das condições do trabalho, do meio em que você trabalha, que você atua, tá? Então, vamos já iniciar. O que significa a palavra humor? Você já deve ter percebido que em diversas aulas e também em outros módulos, eu sempre começo um assunto novo dando a etimologia da palavra. Etimologia significa a origem das palavras. As palavras que nós utilizamos em qualquer língua, no caso a língua portuguesa, têm uma certidão de nascimento. Sim, elas têm um pai e elas têm uma mãe. Quando eu me refiro à língua portuguesa, ela é uma língua neolatina, ela se origina do latim, que é uma língua clássica, era a língua do Império Romano, e dela derivou-se o latim, né? Do latim derivaram-se várias outras línguas, como o francês, como o espanhol, como o italiano e também como o português. E o latim, por sua vez, é o pai da língua portuguesa. E o grego é a mãe da língua portuguesa. Então, metaforicamente, simbolicamente, eu lhe digo que com certeza aí 80% de todo o nosso universo, nosso vocabulário, nosso universo de palavras, conceitos e ideias, tem uma origem tanto do português, tem uma origem tanto do latim quanto do grego. E por consequência, quando nós estudamos a etimologia, nós queremos entender a origem da palavra. Quando ela foi criada, de que referências os gregos, os latinos, se tratando de língua portuguesa, claro. Onde eles foram buscar? Que sentido que eles quiseram utilizar? É claro que quando se fala de etimologia, né, nós estudamos também a evolução do sentido da palavra, né? A multiplicação, muitas palavras morrem, muitas palavras recebem um novo significado e outras palavras, como no caso do humor, mantêm a sua versão original. A palavra humor, internauta, vem do termo humus. Exato, humus, que está relacionado ao universo agrícola, à vida agrícola, da agricultura. Humus significa adubo. Exatamente. O humor é o adubo através do qual você e eu distribuímos
Semeamos no grande terreno que é a vida, na grande extensão territorial das nossas relações interpessoais. Quando eu me relaciono com alguém, quando eu estabeleço um vínculo de prestação de serviços para com alguém, quando eu me comunico com a minha família, quando eu compartilho os meus sonhos mais queridos com alguém, quando eu falo de um projeto em andamento na empresa, na clínica, na academia, não importa, eu direta e indiretamente distribuo aquilo que eu trago no coração, aquilo que eu trago na mente, aquilo que eu trago nas minhas ideias. Então, aonde quer que eu vá, onde seja o local em que eu me encontro, não independentemente, não obstante as pessoas com quem eu me relaciono, eu levo também o meu humor. É como se cada um de nós, imagine simbolicamente, carregássemos um pouco de humus, de adubo, e na medida do território, do terreno, né, do percurso que nós passamos, ao longo do dia, da semana, do mês e do ano, nós vamos distribuindo esse adubo nessas relações. Algumas relações se nutrem desse humor, desse humus, e crescem como um bom adubo, porque o humus é adubo. E outras relações, talvez por falta ou pela má qualidade, eu nem diria, internauta, prezado aluno, prezada aluna, falta de adubo, falta de humus, falta de humor. Eu iria mais pela pegada, vamos dizer assim, da qualidade dele, do mau humus, do mau adubo, do adubo de terceira categoria, né, do mau humor, como nós vamos ver daqui em diante. Então, a definição do termo humor vem de humus, que significa aquilo que aduba, aquilo que alimenta, aquilo que nutre a mãe terra. E é a partir da terra, das relações, né? A terra significa as relações que nós estabelecemos. É a partir desse território que as relações vão crescer, vão vicejar, vão vigorar ou não. A partir disso, eu posso classificar o humor em duas grandes categorias. Né? Eu posso falar na primeira grande categoria, que é o bom humor, que é o motivo da nossa aula hoje, e eu posso falar de mau humor, que é o oposto, é o antagonismo do bom humor. Se o humor é um estado que vai mobilizar as relações, né, é o humus que vai adubar a terra dos relacionamentos, o bom humor tem uma característica muito interessante e uma pequena grande diferença em relação à alegria e à felicidade. A alegria é um estado emocional. Eu posso contar uma piada sobre agricultura, eu posso contar uma piada sobre o seu time de futebol, eu posso contar uma piada relativa a um fato engraçado da sua vida, da sua família, do seu cotidiano, e você explode de emoção e vive de dar risada. Eu não gosto da expressão morrer de dar risada, né? Viver de dar risada, porque eu despertei um estado emocional em você a partir de um estímulo ambiental. Eu contei uma piada ou uma narrativa engraçada. Você encontrou aí um motivo para estar alegre. Se eu contasse essa piada para você 15 vezes, 5 mais 5, 10 mais 5, 15. 15 vezes, a piada não seria mais tão engraçada. Né? Você aí ficaria até mal-humorado. Por quê? A alegria é um estado emocional sazonal, passageiro. Esse estado vem e vai, de acordo com as circunstâncias do meio ambiente, dos relacionamentos, das pessoas, do seu estado de espírito. Então, guarde isso, a alegria é a emoção. Quando tratamos da felicidade, oportunidade que eu já falei isso em outro módulo, a felicidade é um estado, digamos, existencial. A felicidade é aquele estado em que eu me realizo na medida em que eu me realizo para o outro. Quando um pai é feliz, quando um médico é feliz, quando uma costureira é feliz, quando uma advogada é feliz, quando que um engenheiro é feliz, um sapateiro, um professor, quando que você é feliz?
nós somos felizes na medida em que você, não somos para nós somos para o outro. Ou seja, eu tenho a certeza de que eu gravo essa aula não para mim, mas porque eu sei que você está nesse momento e me assiste. Eu estou na condição de palestrante desse tema, não para mim, Luiz Felipe, mas para você que nos assiste, que nos acompanha. Ora, um pai é pai na medida em que ele exerce a paternidade, ele se realiza através da paternidade. Dá trabalho cuidar de filhos? Claro. Dá trabalho lidar com as pessoas? Claro. Dá trabalho amar as pessoas? Sem sombra de dúvida. Mas não é porque as coisas, as circunstâncias e os compromissos dão trabalho que você vai deixar de fazer e de ser o que você é e quem você é. Então, a felicidade vai nos ensinar que eu a alcanço quando eu a valorizo e quando eu a encontro nas pequenas, muitas coisas do meu cotidiano. Eu sou na medida em que eu sou para o outro. Então, a felicidade diferencia-se da alegria, porque se a alegria é um estado emocional, a felicidade se encontra muito mais no estado existencial. Significa que eu dou um sentido para o que eu faço. Eu dou um sentido para o que eu realizo. Eu dou um valor para os relacionamentos que eu estabeleço. Então, a felicidade, por isso que dizem, ela se dá sempre no momento presente. Não está mais no passado. Essa fala, puxa, Luiz Felipe, eu era feliz e não sabia. Tudo bem, você era ou não era, mas não existe mais esse tempo. Como não existe uma felicidade do futuro. Quando isso chegar eu serei feliz. Não, a felicidade significa você valorizar o momento presente. Pode ser um momento difícil, pode ser um momento alegre, pode ser um momento triste, pode ser um momento desafiador. A felicidade está no momento em que você, na oportunidade, em que você dá um sentido para o que você faz. Então, é importante você ter essa distinção clara entre alegria e felicidade, porque elas não são antagônicas, elas não são contraditórias, elas se complementam, elas são como os dedos das mãos. O indicador não substitui o polegar e vice-versa. Ambos coabitam na mesma peça anatômica. Então, muitas vezes as pessoas se equivocam, se enganam, se frustram, porque elas pensam que alegria é felicidade e felicidade é alegria. Não, são estados diferentes. Retomando, alegria, estado emocional. Felicidade, estado existencial. E aí a pergunta que não quer calar. Luiz, e o humor? Onde que ele se encaixa? Pois bem, o humor é o combustível. Eu gosto muito de metáforas, você já percebeu isso em outras aulas, e eu utilizo a ideia, a metáfora, o simbolismo do combustível, porque carro todos utilizam, um meio de deslocamento, a moto, então fica muito claro, seja você passageiro, passageira, seja você o condutor. Um carro, por melhor que seja, por mais bem equipado que seja, o motor, por mais sofisticado e potente que seja, se ele não tem combustível, creia-me, ele não andará 100 metros. Ele não andará 10 metros. Ele não andará. Então, na medida em que eu coloco um combustível, e não é qualquer combustível, se você já abasteceu e teve combustível adulterado, você sabe o que eu quero dizer, o dano que dá no motor, além do seu mau humor que vai nascer daí. Então, o humor é o combustível, ou seja, é a forma pela qual eu lido com as situações. Então, esta nossa aula sobre técnicas de retórica e oratória, ao tratar do humor nas relações de atendimento, enfim, nas diversas relações para com o seu público,
vai dizer que não é apenas tratar as pessoas mecanicamente. É necessário que você tenha um combustível que vai te impelir, um combustível que vai te alimentar, um combustível que vai te sustentar nas mais diversas situações e contextos. Tá? O bom humor é o combustível de boa qualidade. O humor é o combustível. O humor é o combustível. Agora, o bom humor é o bom combustível. Tá? Seria talvez aquele combustível melhorado, né? Aditivado, de adição. Né? Algo foi adicionado ao combustível. Um combustível adicionado, né? Aditivado, de adição, significa soma. Algo foi somado àquele humor. E qual é o segredo do que foi colocado naquele combustível? Um bom humor. Uma boa maneira de você querer lidar com as situações. O bom humor vai ser decorrente e consequência de uma decisão sua em querer adubar com qualidade estes relacionamentos. O bom humor, meu querido, minha querida, nasce da sua iniciativa em querer fazer as coisas bem feitas. Em querer. E esse querer, esse bom humor, não nasce de uma questão intelectual. Não é uma questão intelectual. O bom humor não nasce de uma questão emocional. Não nasce. O bom humor não nasce de uma questão espiritual. Também não. E de onde ele nasce? Na oratória e na retórica, ele nasce do seu querer. Se você me permitir utilizar uma linguagem filosófica, ele nasce de um componente que em latim chamamos de volens. Volens significa vontade. O seu bom humor deve ser resultado do seu querer, da sua vontade. Em quê? Em querer agir de uma maneira bem-humorada. Então, eu sei que talvez para você, como para diversas pessoas que assistem a essa aula, nós sempre imaginamos que alguém levante ou acorde de bom humor ou de mau humor. Ah, Luiz, hoje eu não quero muito papo, não tô de bom humor. Então, nossa, aquela pessoa lá, né, que bem-humorada, né? Nasceu bem-humorada. Não, não é assim. De fato, nós acordamos, nós levantamos mais dispostos, bem dispostos, em função de uma série de fatores, qualidade de sono, hábitos alimentares, peso ou sobrepeso, enfim. Então, eu não posso condicionar as condições fisiológicas e até psíquicas com que eu levanto com a forma como eu vou me comportar durante o dia, no meu trabalho, nos relacionamentos. É um absurdo, pelo amor de Deus, você é uma pessoa adulta. Então, há um momento há de se pensar em que você, assim como você se prepara para o seu trabalho, você cuida da imagem pessoal, você deve ativar os mecanismos internos que vão te preparar também para a mesma atividade. E um dos mecanismos internos que às vezes as pessoas deixam desligados, né? Um dos mecanismos deixa desligado é o da vontade. Então, eu acordo, né, faço a minha higiene pessoal, tomo meu café, me preparo, vou trabalhar, ou se eu trabalho à tarde ou à noite, enfim. Há todo um preparativo que as pessoas têm, até com a questão da imagem pessoal, que é fundamental isso na retórica. Mas não basta apenas você estar preparado externamente. Internamente, você precisa se conscientizar do compromisso, da atividade, da reunião muitas vezes demorada, daquele cliente um pouco mais difícil, vamos falar sobre isso daqui a pouco em outra aula, e querer desenvolver um bom humor. E o que eu não disse agora, eu segurei até o presente momento da gravação para lhe dizer isso. Bom humor significa você encontrar graça, encantamento, interesse nas coisas do cotidiano. Você quer que eu lhe diga onde está o bom humor? Eu vou lhe dizer com o maior prazer, estou aqui para lhe ajudar nesse módulo. O bom humor significa
ou ele está escondido na graça que você encontra no cotidiano, nas coisas mais simples dos relacionamentos. Graça, daí a palavra engraçado, né? Engraçado significa aquilo que tem graça, aquilo que tem valor, aquilo que agrega um determinado valor. Tanto que a palavra desgraçado é uma palavra muito forte, ou desgraça é uma palavra muito forte, porque significa que aquela atitude, que aquela circunstância, que aquele contexto não possui a graça, não possui a vida, não possui um encantamento, não possui uma magia, não possui nada que dê brilho, valor e luz ao nosso cotidiano, né? Que é o motivo pelo qual nós trabalhamos. Então, o bom humor precisa nascer de uma só coisa, da sua vontade, do seu querer que as coisas funcionem, de você ver, de você ouvir, de você falar, de você degustar, de você cheirar, de você tocar, de você lidar com as coisas da vida de uma forma em que você encontre graça. Sim, por quê? Porque a vida não é essa aparência rude que nós visualizamos. Não, ela tem um sentido, ela tem um significado mais profundo, invisível aos olhos do corpo, mas perfeitamente claro, esse significado, aos olhos da inteligência, à luz do espírito. Então, cabe a você, né, que me acompanha aqui, tentar encontrar esse sentido, essa graça, essa magia, esse encantamento que tantas pessoas mais conscientes desse nosso processo, desta nossa aula, tira forças para poder trabalhar com um bom humor. E aí eu parto para a nossa terceiro segmento da aula, em que eu digo que o bom humor não é um estado, né, como já tenho falado anteriormente, emocional, né? É uma decisão que você toma, né? O bom humor me remete mais para uma postura de vida que eu devo ter, uma postura de vida que eu devo desenvolver, uma postura de vida que eu devo, sobremaneira, internauta, digamos, acreditar. Aí que está o segredo. Aí que está o segredo. O bom humor deve nascer de uma convicção que você deve alimentar ao levantar da cama. Amanhã, quando você levantar da sua cama, quando você acordar, faça essa pergunta. Pelo que eu trabalho? Por que eu trabalho? Para que eu trabalho? E aí, antes de responder, pense nas segundas perguntas que eu vou fazer. Para quem eu trabalho? Não é para o patrão. Não é só por uma questão de salário, que é fundamental. Não vou entrar no mérito da questão. Mas por quem você trabalha? Por quem você vive? E é claro que eu sei, você já sabe a resposta. Você e eu trabalhamos pelas pessoas a quem amamos, pelas pessoas em quem acreditamos. E não é só uma questão, internauta, de se oferecer uma vida mais confortável do ponto de vista material. Não, não. É porque você acredita que o seu trabalho pode transformar a sociedade, transformando a vida daquela pessoa, tornando a vida daquela pessoa, que é o seu cliente, que é o seu paciente, que eu sempre falo isso em outras aulas, né? Um pouquinho. Você quer mudar o mundo, né? Mude as pessoas. Você quer mudar as pessoas, procure mudar para melhor aquela pessoa a quem você atende, aquela pessoa do seu, digamos, relacionamento, né? Para que, depois daquele atendimento que você deu, essa pessoa saia mais leve, saia mais confiante. Meu querido, minha querida, eu não estou falando nada além de estranho para você. Você já vivenciou essas experiências, né? Lembra aquele atendimento, aquela forma de você tratar aquela outra pessoa, que mexeu com ela, que ela, enfim, saiu melhor do que quando chegou a você?
Então, esse é o segredo, né? Não há uma fórmula alquímica secreta, é o aprender fazendo. Eu sei disso. Você nesse momento fala, mas Luiz, eu tratei com bom humor tantas pessoas e elas foram muito ríspidas comigo, grosseiras, nem valorizaram. Então, meu querido, cada um leva para a vida o que tem. Você trouxe para a vida naquele momento o que você tinha de melhor. Se a pessoa saiu mal-humorada, né, o problema é uma escolha dela, tudo é uma escolha. Ela escolheu continuar levando o mau humus, o mau adubo para a sua vida. Ela não aproveitou a oportunidade que você deu. Você continua com o seu adubo, com o seu bom humor, né, adubando-se para adubar os outros. Guarde este pensamento no encerramento da nossa aula. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, se você começa a cultivar o humor, que é uma postura de você buscar o encantamento pela vida, a graça pela vida, o lado curioso, o lado interessante, o lado provocativo da vida, né? Com um olhar diferente, eu não peço para você fazer mais, eu peço para você fazer melhor, né? Selecione as partes importantes do dia, procure ver de uma forma otimista as circunstâncias, não é para você fugir ou se abnegar, né, de encarar os problemas, não, mas de vê-los no seu real tamanho e na sua real proporção. Pessoas pessimistas se definem como realistas, não, elas mentem. Pessoas otimistas veem os problemas e os desafios do tamanho que são e lidam com isso de uma forma bem-humorada. Então, até agora, nesses quase 30 minutos, falamos sobre o bom humor. Eu quero encerrar a nossa conversa te convidando a pensar sobre os desdobramentos do mau humor, daquele mau adubo, né? O quão nocivo, o quão corrosivo este mau humor vai impregnar as relações humanas. Às vezes a pessoa nem está mal-humorada, mas fala, lida, convive com outras pessoas mal-humoradas, quando de repente ela se vê também mal-humorada. Quantas vezes eu digo isso por mim, né, lidando com as pessoas, às vezes chegamos à nossa casa de mau humor e nem sabemos por que a gente está de mau humor. E aí você faz uma retrospectiva do dia antes de dormir, né, uma revisão de vida, e fala, puxa, foi aquela conversa tão negativa, aquela conversa tão depreciativa que me deixou mal-humorado ou mal-humorada. Então, é importante que você também faça uma filtragem das pessoas com quem você lida, fala, né? Algumas sim são mal-humoradas, algumas sim são pessimistas, mas cabe a você daqui para dentro, principalmente do olhar e da audição para dentro de você, o responsável é você. Daqui para fora, o que você vê, o que você ouve, não depende de você, tá? Mas aquilo que você ouve, aquilo que você vê, digamos, o cenário de um dia difícil, porque, de fato, há dias difíceis, há dias muito bons, há dias muito maus, mas você não pode, digamos, ficar refém das condições, situações que o dia traz. É claro que você se envolve, eu sei que você é uma pessoa responsável e leva com seriedade os seus compromissos, mas você tem que construir dentro de si, né, um portal. É um portal, né? Quando você percebe que há muitas coisas muito negativas, você precisa fechar aí esse portal. Isso não significa fugir dos problemas, mas significa você se separar, você se distanciar dos problemas para que ele não te domine. Porque para eu lidar com um problema, para eu resolver um problema, eu tenho que ter uma visão mais clara. Eu preciso estar bem adubado, porque o bom humor, acredite-me, me permite ver as coisas na sua real dimensão. Pense nisso,
reveja essa aula, eu acredito que a sua postura vai mudar, tá bom? Um grande abraço do professor Luiz Felipe e até a próxima oportunidade.